Fala galera, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um podcast da NR13, onde tudo aqui é sobre integridade e segurança da NR13. Hoje, um pouquinho diferente, né? Nós vamos fazer aqui o podcast, apesar de ser também respondendo as perguntas da nossa audiência. Hoje eu tenho um convidado especial aqui que é o César. O engenheiro César, lá de São Paulo, vai me ajudar a conduzir aqui o nosso podcast de hoje. Muitas perguntas foram enviadas aqui no meu card de perguntas. Então nós vamos responder as perguntas do card, tá? E conforme for o tempo, né? Se a gente conseguir realmente desenvolver bem aqui a nossa live, a gente vai colocar aí, pedir para que vocês entrem, né? E façam mais perguntas aqui, ó, com o balãozinho de perguntas, tá bom? Vou colocar o César aqui dentro da live. Convidei aí, César. A hora que você receber o seu convite, adentre. Tem que virar a câmera do seu celular aí. Opa, tô aqui, peraí. Ih, meu, não tá virando a minha mão aqui, peraí. Eu tô vendo aí, mas tem que... Você quer sair e entrar de novo? Vou sair, peraí. Tá, vai lá. Vamos esperar o César aqui. Tentar colocar ele de novo na live. Meu ajudante. Convidei de novo aí, César. Foi. Rapaz, agora deu. E aí, como é que você tá, meu? Fala, Marcos, tudo bem, cara? E você? Show de bola. Tamo aí, tamo junto, né? Opa. Depois de um tempinho aí sem fazer os podcasts, sem fazer as lives, estamos de volta e agora é para ficar, né? Vai ter algumas mudanças aí, depois eu vou explicar um pouquinho pro pessoal o que vai acontecer de mudanças, mas hoje estamos aí. Vamos usar essa ferramenta que a gente tem, que é o César aí, para ajudar a gente a levar a live hoje. Tô fazendo as vezes do Vitor, né? Furou, pô. É isso aí, o Vitor viajando direto aí, não consegue mais seguir a gente, estamos aí. Mas beleza, Isso é bom, cara. Vamos iniciar? Vamos iniciar? Pode vamos tocar lá. o barco aí. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do podcast do NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. Falamos tudo sobre como você, engenheiro ou inspetor de equipamentos, pode atuar nesse mercado e ter ganhos mensais de mais de 10 mil reais. E o Marcos vai responder hoje algumas perguntas da audiência. Eu estou aqui com ele, Marcos Rosa, que é especialista da NR13. Fala, Marcos, como tá? Ô, César, eu tô bem, cara. Graças a Deus, estamos aí, né? Como eu disse já, né? Ficamos aí uns dias sem fazer live, mas muitas perguntas apareceram hoje aí para que a gente pudesse responder. Eu até fiz uma live há uns 15 dias atrás, que eu tirei uns dias de folga aí. Acho que o pessoal até acompanhou meus stories, né? E eu fiz uma live, mas acabou sendo perdida, porque deu um problema aqui no Instagram, caiu a live e aí já era, não foi salva. Vamos ver se a gente consegue deixar essa salva aqui, porque tem muitas perguntas interessantes, tá? Pode começar, César. Faz a primeira pergunta, eu vou colocar ela aqui também, para que o pessoal possa ver a pergunta. Fale o nome da pessoa que fez, tá? Mesmo se for um nickname aí. Tá bom, vamos lá. A KLS Engenharia, falando, Marcos, inspeção de caldeira, quais são os dispositivos de segurança que devem ser calibrados? São duas perguntas dele, acho que elas falam juntos, né? E as calibrações devem ser feitas em todas as inspeções periódicas? Então, vamos lá. Inspeções... fala de novo o comecinho para eu ver se eu acho ela aqui. Quais são os dispositivos de segurança que devem ser calibrados? Peraí. Achei. Ah, não. Pus uma outra aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Tem muita pergunta, cara. Eu não estou conseguindo achar dele aqui. Deixa eu ver qual. Troca, espaço, por tanque, calibração. Inspeção de caldeiras, quais os dispositivos. Aqui, achei. Leu aí, tá vendo? Marcos, na inspeção de caldeiras, quais os dispositivos... É essa, né? Isso. Tá, vamos lá então. Quando a gente faz inspeção de caldeira, a maioria dos profissionais habilitados, né, infelizmente não sabem disso, mas você precisa sim avaliar a certificação de todos os dispositivos de segurança. Ah, Marcos, por que você fala de todos? Tem mais do que um?
Às vezes sim, às vezes não. Depende do tamanho da caldeira. Um exemplo, uma caldeira aquatubular com 2 balões, tem lá, sei lá, 400 toneladas de vapor hora. Uma caldeira de grande porte, ela costuma ter até 3 ou 4 válvulas de segurança, né? Então, precisa avaliar a documentação, a calibração, né, de todos os dispositivos, dos 4 dispositivos de segurança. E, além disso, tem também os dispositivos de controle, né, que ele não perguntou aqui, mas a gente pode alertar também que os dispositivos de controle também precisam ser avaliados, checados as documentações. Ah, Marcos, mas eu cheguei lá no meu cliente, um case aqui, né? Eu cheguei lá no meu cliente, fiz a medição de espessura, fiz toda a avaliação visual, avaliei a documentação. As válvulas de segurança aparentemente estão ok, mas elas estão com a data sem validade, ou seja, ela tem 2 anos de calibração, 3 anos de calibração, né? Que calibração de válvula de segurança para caldeira é 1 ano. Então, imagina que você não tem mais validade aquele documento. O que eu tenho que fazer? Eu posso, por exemplo, falar para o cliente assim: ah, olha, eu vou deixar a caldeira tá liberada, porém você precisa calibrar as válvulas. Não, não pode. Não. Tem que ser reprovada a caldeira, porque o laudo tem que ser conclusivo. Então você precisa simplesmente colocar lá: cara, a caldeira não está apta para a operação, né? Devido à falta de calibração. Ah, Marcos, mas e aí se o cliente falar assim: não, eu vou lá e calibro rapidinho? Pode ser feito, pode esperar esse tempo? Depende, aí depende. Por quê? Algumas paradas para manutenção de caldeiras levam 3, 4 meses. Tem algumas indústrias, né, que a gente faz muito serviço, presta muito serviço, como indústria sucroenergética, que é as usinas de açúcar e álcool. Às vezes elas têm de 3 a 4 meses de parada. E aí, se eu estou fazendo a inspeção em janeiro, ela vai começar só em abril, final de abril, a rodar essa caldeira de novo, não teria problema eu congelar a minha inspeção, aguardar eles fazerem a manutenção, né, e a calibração da válvula, enviarem a documentação, eu checar isso e aprovar. Não teria problema. Então, a gente tem que entender o seguinte: somos irredutíveis? Não, não é que é irredutível. Agora, se você está numa parada, que é 1 dia de parada, 2 dias de parada, fazendo uma inspeção de caldeira, tem lá duas válvulas de segurança, uma caldeirinha pequena, flamo tubular, e os caras estão te pressionando porque quer pôr para rodar. Como que você vai liberar? Não tem jeito. Então, você tem que ter essa consciência de que os dispositivos de segurança devem ser, sim, calibrados, tá? E esses são os equipamentos que você precisa ter mais atenção até. Respondido? Com certeza. E continuando aqui na KLS Engenharia, as calibrações devem ser feitas em todas as inspeções periódicas? Ah, legal essa pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui a pergunta dele. As calibrações, achei. Ótimo. No caso de caldeira, sim, né? No caso de caldeira, sim, porque se caldeira ela é inspecionada 1 vez por ano e as válvulas precisam ser calibradas 1 vez por ano, então, nesse caso, sim, as válvulas de caldeiras precisam ser calibradas em todas as inspeções periódicas e não só nas periódicas, né? Porque quando você fizer, por exemplo, quando a caldeira inteira 25 anos, você faz a inspeção de integridade, né? Que é algo a mais do que a periódica. Nesse caso, também tem que fazer a calibração da válvula de segurança. No caso de vasos de pressão, eu vou pegar esse gancho, inclusive, porque não tem aqui se ele está falando de caldeira ou de vaso, né? Apesar dele ter uma pergunta sobre caldeiras. Mas para vasos de segurança, não necessariamente precisa ser anual, tá? Mas pode ser, a própria norma fala, né? Conforme a inspeção interna do vaso, a própria norma dá essa deixa. Porém, de acordo com alguns critérios que você precisa avaliar uma válvula, é muito tempo, né? Uma inspeção interna, por exemplo, de um vaso de segurança de categoria 5, você lembra qual que é, César? Lembra? É a cada 10 anos, né? 10 anos. Já pensou você inspeciona, sei lá, a manutenção e teste de uma válvula de segurança? 10 anos é muito tempo, né? Então, cara, ainda mais essas válvulas aqui, Marcos. Aí, ó. Tá um monte de coisa chinesinha aí que você às vezes fala, cara,
Só de olhar já dá até medo, cara. Exatamente. E outra, eu já peguei. Você mostrou essa válvula de um compressor de ar, por exemplo. Às vezes, você vai lá para ver o compressor de ar, fazer a inspeção, o cara se gaba, né? Não, eu fiz uma manutenção no meu compressor, já aconteceu isso. O cara pintou o compressor, limpou ele, pintou. E A pintou, válvula tá inclusive, pintada. pintou a válvula de segurança também. Então, quer dizer, Já peguei isso também. as pessoas elas têm tão pouca instrução sobre o que é a NR13 e os riscos relacionados a essa norma, que não estão muito esquentando a cabeça. Os caras estão mandando bala, não tá nem aí, né? E aí chega o engenheiro lá e vê aquilo, quer dizer, você vai confiar que aquele equipamento ou aquela válvula de segurança vai ficar mais 10 anos, que seja 5 anos talvez, né, sem nenhum tipo de intervenção desse tipo? Não dá para confiar, é difícil. Então, quando você vê situações como essa, eu até sugiro que você coloque inspeção da válvula anual também, ou a cada 2 anos no máximo, né? Pegou uma situação como essa, o cara tem que trocar a válvula, mas, cara, você vai ter que fazer calibração todo ano. Até a inspeção do vaso, dependendo do local onde você inspeciona ou do cliente, eu sugiro que mesmo que o equipamento esteja em boas condições, né, tudo belezinha, eu sugiro que você dê uma reduzida no tempo, né, entre uma inspeção e outra. Porque, cara, imagina o seguinte, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que estão lá na fazenda. Então, eu tenho um grupo de fazendas que tem lá 47 fazendas. Todas as fazendas têm entre 1 e 2 compressor de ar. Eu vou lá fazer a cada 3, 4 anos, por exemplo. Se eu colocar a cada 5 anos, é perigoso isso mudar. Ah, troca de funcionário. Esse aqui é um cara bom, que faz manutenção correta, você entendeu? Aí você vai ver quanto tempo ele tem. Ah, tem uns 6 meses de emprego. Aí daí mais 6, 7 meses, mudou de pessoa. O cara que entrou lá não sabe da manutenção no compressor, não conhece os riscos, não sabe nem colocar a informação no livro de registro. Então, isso é perigoso. Então, quando você sente esse perigo, coloque um prazo de inspeção entre uma inspeção e outra menor, porque a responsabilidade é do profissional habilitado, né? Então, assim, as questões de válvula, conforme a pergunta fala, né? Se devem ser feitas todas nas inspeções periódicas, as calibrações, vai depender muito de cada situação. Não dá para cravar aqui e falar que não precisa, nem para falar que sim, que é necessário. Porque eu posso ter um vaso de pressão de categoria 5, por exemplo, e eu colocar a inspeção da válvula ou a calibração da válvula a cada 2 anos. Né? Quer dizer, antes mesmo de fazer a inspeção de novo, já tem que calibrar. Então, vai muito da visão, do critério. Por isso que a norma fala muito, né, César? A critério do pH. Essa frase tem várias vezes na norma justamente por isso. Tem muito peso, cara. Assim, eu vi aqui, ó, Luísa Salerno fala assim, ó, mas a NBR 15417 não sugere que as válvulas sejam calibradas anualmente? Eu acho que assim, vale realmente a avaliação do profissional habilitado para saber qual que é a condição de trabalho da válvula. Às vezes o ambiente ele pode ser agressivo, então assim, o cara tem que olhar mesmo, tem que passar, tem que ver, tem muita poeira, muita sujeira. Acho que é muito válido isso, cara. Exatamente. E ainda pegando o que ele falou, né? Existem até... quem falou? Luiz, né? Luísa. Luísa, isso. Luísa Salerno. Luísa, legal sua questão aí. Realmente, a gente tem que entender o seguinte. Alguns clientes, o próprio cliente tem um procedimento interno. Quer ver um exemplo? Ó, vamos mudar um pouquinho de válvula agora para treinamento. Se você olhar a norma NR13, o anexo 1 da norma fala sobre você treinar operadores de unidades de processo de categoria 1 e 2 e caldeiras, né? Fala que você tem que fazer um treinamento. Não fala sobre reciclagem, fala sobre atualização técnica, caso alguma coisa mude, né? Mas tem alguns clientes que têm um procedimento interno que exige treinamento anual. Olha só que legal. Ah, Marcos, mas como assim? Eles exigem? E aí, o procedimento interno da empresa se sobressai a norma. Ou seja, está por cima a norma. O que é mais rígido? A norma NR13 ou o procedimento do cliente? É o procedimento. Então, vai pelo procedimento. Entendeu? Se a norma fosse mais rígida, por exemplo, não adianta o cara. Eu estou querendo dizer assim. Então eu vou fazer um procedimento interno que falar que os meus vasos de pressão de categoria 1 e 2 e minhas caldeiras não precisam ter operadores, né, treinados. Não. A gente tem que entender que o que é mais rígido vem primeiro.
No caso da ABNT 15417, se ela é uma norma vigente no país e fala claramente que as válvulas devem ser calibradas anualmente, o que vem primeiro, ela ou a NR13? Tem que entender isso. Ah, essa norma vem primeiro, então vamos aplicar. E tudo bem. Se você como profissional habilitado, você pode aplicar sem problema. Sem problema nenhum. Isso aí. Tá bom? E aí, vamos para a próxima? Vamos. Só fazer uma ressalva, né, Márcio? Eu acho legal. As normas NBR, elas são, tipo, são normas adotadas, né, cara? Tipo, por todo mundo como uma boa prática, né? Então, assim, a norma ela não é uma lei, mas é um direcionamento ótimo e é um embasamento para amanhã, depois, se tiver um problema, uma necessidade, você poder discutir, argumentar tecnicamente, não é achismo. É um assunto que foi tratado tecnicamente por uma gama de profissionais que sabem do que estão falando, né, cara? Então, é uma boa prática, eu acho. Show de bola. É isso aí. Vamos lá, cara. Ó, o Jacques Lex Zic. Quais são os documentos que você deve pedir antes de fazer a inspeção para caldeira e vaso de pressão? Deixa eu pôr a pergunta dele aqui do Jacques. Bem, vamos lá. Os documentos que a gente precisa pedir, né? Ou que precisa constar num prontuário, eu vou desde o início aqui. Chegou lá para fazer uma inspeção extraordinária e uma reconstituição de um prontuário de um equipamento. Um vaso de pressão comum. Você começa pela inspeção. Você sempre tem que começar pela inspeção. Você não consegue fazer nenhum prontuário sem antes inspecionar. Você vai precisar fazer toda a inspeção. Para a inspeção existe um checklist. O César deve ter o checklist dele. Todos os meus alunos, né, tem também os checklists que a gente entrega para que eles usem. Aí, ó, é isso aí, o checklist. Né? Então, assim, vamos falar assim, o César vai lá fazer uma inspeção de um vaso, ele começa pelo checklist. Medição de espessura, avaliação visual, né, se não tem nenhum tipo de amassado, alguma corrosão generalizada, se a solda está de acordo, ok. Fez toda aquela avaliação, fez um croquis, né, colocou onde você... mapeou onde você mediu a espessura, fez a inspeção interna também, porque quando um equipamento não tem nenhuma inspeção, né, não tem prontuário, não tem nada, nenhum documento, você tem que fazer a inspeção completa, inclusive a interna. Foi lá, entrou no equipamento, avaliou, tá tudo certinho. Beleza, ótimo. Agora eu vou então para dados operacionais. Já que você não tem PMTA, porque você não tem prontuário, você tem que avaliar os dados operacionais. Você vai onde? No cara do processo. Cara, qual que é a temperatura, qual que é a pressão que você trabalha, se tem válvula de segurança, se não tem válvula de segurança, qual é o sistema que inclui esse equipamento, da onde vem esse fluido e para onde vai, né? Qual é a densidade do fluido, qual é a vazão desse fluido, tudo isso você precisa ter de informação, tá? Eu estou falando passo a passo para ficar mais fácil para que vocês possam entender. Chegou com essas informações, aí você vai fazer o quê? Levantar os dados dos dispositivos de segurança, que é a válvula de segurança, ou o disco de ruptura que seja. Eu vou instalar uma válvula de segurança. Que tamanho que é essa válvula? Qual é a bitola? Porque válvula não é só pressão, é vazão também. O tipo da válvula, será que tem que ser pode ser uma válvula API? Precisa ser uma válvula semissanitária ou sanitária? Né? Isso tudo a gente tem que avaliar no processo. Trouxe essas informações, fez a folha de dados da válvula de segurança, e aí você já começou a ter aqui os dados. Aí você vai falar assim, tá, beleza, eu tenho a válvula de segurança. Qual que é a pressão que eu vou pôr de ajuste? Não sei. Então, vou lá fazer o cálculo da PMTA. Eu pego a espessura encontrada, tá? Coloco ali um valor abaixo daquela espessura. Vou dar um exemplo. Achei 12 milímetros no corpo do equipamento. Se eu usar 12 milímetros para fazer o cálculo, o que vai acontecer? Eu estou calculando, tá ótimo, vai ser legal, mas não pode diminuir nada. Não tem margem de corrosão, exatamente. Então, eu tenho que colocar uma margem. Aí eu vou colocar lá 11 milímetros, 10 milímetros, que seja. Eu vou colocar 10 milímetros, faço o cálculo. Bateu, tá acima, pelo menos 30% acima da pressão de operação, a PMTA? Sim. Então, ok. Aí eu já tenho todos os dados de cálculo, todos os dados dimensionais, os dados dos dispositivos de segurança, e aí eu consigo montar o meu prontuário do equipamento conforme a NR13. É isso que a norma pede. Ficou claro? Quer acrescentar alguma coisa, César? Eu acho assim, né, cara? Isso daí é um passo que a gente dá
quando você vai fazer a inspeção e não tem a documentação. Se tem o ideal é ter o prontuário do fabricante, porque assim, que eu falo, como a gente adota critério da norma ASME8 para fazer a reconstituição, cara, de bate-pronto o cara já perde de média de 10 a 15% da vida útil do vaso de pressão. Isso é Né? verdade. Você já começa assim, quando você vai usar o coeficiente da solda, né, quando é a inspeção visual, cara, já cai de 10 a 15%. Então, o ideal é que o cara tenha o prontuário do fabricante. Se ele comprou vaso de pressão, isso normalmente é entregue pelo fabricante. Se não, aí tem que partir para a reconstituição. É ótimo isso, porque o que acontece muito hoje, infelizmente, né? Isso por falta de conhecimento, tanto de quem compra, que é a indústria, quanto de quem vende, que é o fabricante. O cara compra um vaso de pressão, hoje, principalmente, não estou falando dos vasos de pequeno porte, que são os fabricados em séries, que esse aí o Inmetro cuida, então dificilmente não vem, né, um prontuário. Mas a maioria hoje, eu falo a maioria porque é mais de 50%, tá? Dos fabricantes, das caldeirarias que fabricam equipamentos, que trabalham sob pressão, que são enquadrados na NR13, não entregam um prontuário completo. Escreve lá na capa, né? O prontuário do vaso de pressão. E entrega para o cliente. O cliente lê na capa que está escrito, ok. Mas quando um profissional avalia, está faltando espessura mínima, está faltando cálculo da PMTA, Memorial, falta tudo. Está faltando memorial, está faltando um monte de coisa. E aí, isso não passa na fiscalização. Então, imagina que, se um cliente ele te contrata agora para ver um equipamento novo, aí você vai chegar lá, vai fazer a inspeção inicial, aí você fica até receoso, né? Fala assim, nossa, mas não tem nada que eu vou reprovar o equipamento novo do cara. Como que eu reprovo? Não. Você tem que chegar no seu cliente e explicar para ele, olha, existe essa situação. Você quer que eu ligo para o fabricante para pedir? Vamos mandar um e-mail para o cara, porque ele está totalmente errado. Ele tem que te enviar isso. É obrigação do fornecedor, né, do fabricante. O que eu falo para os meus clientes nas minhas consultorias? Então, eu sou consultor de algumas indústrias, né, que pagam para mim avaliar toda essa situação. Inclusive, avaliação de fornecedores a gente faz também. O que eu falo para ele? Cara, 10% do valor do equipamento é após a entrega da documentação e avaliação técnica. Né? Por quê? Quando amarra o vendedor. Quando envolve dinheiro, mexe no bolso do cara, o cara se mexe. Você entendeu? O cara fala, não, eu vou vender um equipamento de 50 mil reais. Tá, 10%, 5 mil reais está aqui. Às vezes, esses 10% é o lucro do cara. O cara não vai deixar o lucro dele com o cliente por causa da documentação, de acertar uma documentação. E caso ele deixe realmente, fala, não, cara, não vou entregar porque eu não tenho condições, você vai usar esses 10% de forma legal, juridicamente legal, para comprar essa reconstituição de prontuário. Então, o cliente não vai perder de forma alguma se ele tiver uma boa gestão. Então, é isso que eu ensino aos meus clientes. Cara, com uma boa gestão, você não perde, você só ganha. Isso aí. Vamos para a próxima? Vamos. Só último comentário aqui, ó. Construantes perguntou se todo vaso de pressão tem que ter teste, tem que ser testado por meio hidrostático. Sim. Construanjos, na fabricação, no processo de fabricação, é obrigação do fabricante fazer esse teste e entregar a documentação. Belezinha? Exatamente. Vamos lá, Marcos. Germano Oliveira. O engenheiro mecânico pode aferir e calibrar ou somente o laboratório certificado pelo Inmetro? Vamos ver aqui a pergunta do Germano. Germano Oliveira. É isso aí. O engenheiro mecânico pode aferir e calibrar. Eu acredito que ele deve estar falando sobre válvulas de segurança e manômetros, né? A resposta é sim, cara, sim. Né? Os laboratórios do Inmetro, né? A ISO 17025 hoje é uma norma que fiscaliza os laboratórios, que o Inmetro, né, fiscaliza esses laboratórios para ter uma garantia a mais. Né? Existe realmente. Os caras fazem lá cálculo de variação, né, sei lá, o cara faz um monte de coisa. E aí, tem mais credibilidade quem tem o 17025. Porém, a norma NR13 não exige isso. E você, como engenheiro mecânico, é o profissional habilitado e você pode sim fazer essa aferição e calibração. Eu recomendo que você tenha, claro, né, os seus instrumentos de base, que eles sejam rastreáveis RBC, que é a Rede Brasileira de Calibração. Então, eu tenho lá, beleza, eu vou calibrar 100 manômetros do meu cliente.
qual que é o manômetro que você vai usar como padrão, o seu padrão. É seu esse manômetro. Esse você calibra num laboratório, entendeu? Porque aí você tem a rastreabilidade. E aí os outros 100, o que você faz? Você emite um certificado de calibração para cada um, ou um certificado que seja, né, a forma como você faz, e coloca uma cópia desse certificado do seu padrão, que é o rastreável. Isso ajuda demais e você consegue amarrar, então, né, a qualidade do seu trabalho. Isso serve também para as válvulas de segurança. Para se calibrar, testar uma válvula, você vai colocar ela no dispositivo, na bancada de teste, e precisa de um manômetro também, né? E esse manômetro precisa ser calibrado. Aí sim, eu calibraria numa rede brasileira de calibração aí, com base no Inmetro. É isso aí. Isso aí. Vamos lá, o King Drums, isso aqui é baterista, hein? Qual é a fórmula para calcular a velocidade dos gases de caldeira? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, legal, legal. Qual é a fórmula Para calcular a velocidade dos gases? Cara, quando você fala em cálculos cálculos térmicos, de fluidos mecânicos, né, de caldeiras, que são os gases que você expele ali na queima, para isso é muito necessário que você consiga, né, ou tenha profundos conhecimentos dentro da termodinâmica, ou eficiência térmica de caldeiras, né? Conheça muito de combustão, muito de processo mesmo da caldeira. Então, assim, esse não é não é a minha especialidade, apesar de eu também prestar serviço nessa área. Eu não costumo falar sobre isso aqui, mas vamos lá. Existe sim, né, uma fórmula que você usa para você fazer esses cálculos, e é interessante que quando você tem os gases, eles são a retirada dos gases, né, a retirada é natural, né, você não precisa, não tem por que calcular. Então, caldeiras muito pequenas, por exemplo, aquelas caldeiras verticais, que você coloca lenha, né, e os gases são puxados por uma chaminé de forma natural, não tem o porquê você calcular. Aquilo ali realmente você não consegue ter uma eficiência, né, melhor, porque o processo não permite. Agora, caldeiras de porte um pouco maior, onde você tem a retirada dos gases de forma forçada, aí você sim pode usar, então, né, fórmulas que ajudam você a medir a perda de carga, né, que é igual o coeficiente, né, de carga da caldeira. Então, a fórmula, eu vou falar aqui, mas depois você consulta isso. Consulta como perda de carga, né, de pressão de combustão. Perda de carga de pressão de combustão de caldeiras. Talvez você ache algum material aí um pouco melhor na internet. Mas você vai ter assim, ó. Você tem perda de carga igual a coeficiente de... Perda de carga é igual ao coeficiente de perda de carga vezes a densidade do fluido. Aí você pega a densidade do fluido, né, e faz essa conta. Perda de carga é igual ao coeficiente de carga, né, de perda de carga, vezes a densidade do fluido, vezes a velocidade média ao quadrado. Vezes a velocidade média ao quadrado. Faz o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um material que fala que tem essa fórmula, tem o jeito de fazer essa conta. Me chama, qual que é o nome dele mesmo? King Drums. Ele até mandou um joinha assim. Mandou? Ele tá aí, né? Tá aí. O Kim, manda um direct para mim lá, me chama no direct do meu Instagram, que eu mando esse material para você aí. Talvez pode te ajudar, tá? Mas, assim, é interessante, é muito importante que isso seja feito. E quem faz esses cálculos, cara, é o fabricante, tá? O fabricante detém esse know-how, o fabricante da caldeira, para dar a eficiência que ele promete. Imagina que o fabricante ele tem que falar, cara, essa caldeira vai produzir X toneladas de vapor por dia. Sei lá, 200 toneladas de vapor por dia. Para atingir isso, ele tem que dar o quê? Uma garantia. E aí ele precisa conhecer muito de eficiência energética, né? Outras pessoas que conhecem muito sobre isso, inclusive eu tenho um parceiro meu, parceiraço, que nós estamos bolando agora, que é o LIC, nós vamos fazer agora, que é o engenheiro Cláudio. Nós estamos fazendo, já está gravando já o treinamento, né, para reconstituição de prontuário de caldeira. Nós vamos começar com isso. Reconstituição de prontuário de caldeira são cálculos com base no ASME 1, que a gente vai ter espessura mínima,
dos tampos, dos tubulões, dos espelhos, dos estays, saber como que funciona, né? Furação de coletores e assim por diante. Esse treinamento, pra você ter uma ideia, até um spoiler aqui, ele vai ser assim, nós vamos ensinar a calcular a caldeira flamotubular, aquatubular e mista, as 3 caldeiras, e nós vamos entregar também, além de você aprender na mão a calcular em vídeos gravados, você pode voltar quantas vezes quiser, você vai ter também as planilhas em Excel para que você jogue os dados que você vai coletar, que está no checklist da caldeira, e a planilha vai calcular para você. Então, vai ser muito legal esse treinamento. Né? E depois desse depois desse treinamento já está previsto um para eficiência energética, que aí sim é calcular combustão, calcular velocidade de saída de gases e assim por diante, perda de carga. Mas depois eu te passo lá certinho o passo a passo. Mas assim, isso é material pesado, hein, Marcos? Cara, nossa, mas isso é pesado. Muito top isso aí. Eu lembro aquele primeiro que a gente teve, né? Tá prestes para rolar o segundo congresso. Teve aquele primeiro congresso falando integridade e segurança. Que se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá, cara. No perfil do Marcos tem um link lá para você entrar para ver o segundo congresso. Pesado, isso é para derreter a cabeça. É tudo pesado, esses cálculos, a parte de caldeira é bem pesado mesmo. Mas olha só, é pesado, mas do jeito que a gente vai fazer, vai ser mamão, cara, porque aí qualquer engenheiro mecânico vai conseguir pegar os dados em campo, jogar na planilha e obter os cálculos. Ah, mas eu estou em dúvida num cálculo aqui. Vai lá e assiste de novo o vídeo. Quer dizer, então não tem porquê o cara não fazer uma reconstrução de prontuário de caldeira. A gente precisa disso, viu, César? Precisamos disso. Hoje, a gente tem muitas caldeiras no mercado sem prontuário. Ou o cara perdeu, ou o prontuário é incompleto, porque a maioria dos fabricantes hoje fabricam com receita pronta, né? A maioria dos fabricantes hoje, infelizmente, caldeiras pequenas principalmente. Você vê essas caldeiras flamotubulares, as flamotubulares principalmente, é uma receita pronta. O que é uma receita pronta? O cara trabalhava num fabricante de caldeira que trabalhava em outro fabricante, foi meio que um copiou, colou, foi levando e fez. Copia, cola, e o cara joga no mercado. Faz as perguntas, o cara não sabe nem responder. Não é um cara especialista no assunto, é um cara que está fazendo com base numa receita, ou seja, num desenho. E tudo bem, ele está fabricando daquele jeito, mas qual que é o know-how? Né? Como ele chegou naqueles cálculos? Ninguém sabe. Então é isso que a gente vai regularizar a partir de agora, as caldeiras. É isso aí. Obrigado, Kim, pela pergunta. Vamos lá. André S. Figueiredo. Acho que até uma parte da pergunta dele já deve ter sido respondida. Quais são os documentos que precisam constar no prontuário de um equipamento NR13? Deixa eu ver se eu acho que... Nossa, tem pergunta aqui. Você não está fazendo a sequência, né? Tô. Tá? Tô na sequência. Quais... Como que começa a pergunta dele? Quais os documentos precisam constar num prontuário de equipamento NR13? Achei. É aquela que eu tinha marcado antes, estava lá embaixo já. Tá. Vamos lá. Tá aparecendo para você aí? Tá, né? Para mim não. Para você não aparece? Não. Acho que aparece para o pessoal, né, pessoal? Aparece aí para vocês, quando eu coloco a pergunta aqui. Quais os documentos precisam constar no prontuário de um equipamento NR13? Cara, exatamente o que a gente já falou naquela pergunta anterior, né? Assim, eu acho que vale muito a pena falar que dentro de um prontuário você precisa ter os dados construtivos, você precisa ter os dados para monitoramento da vida útil, que é as... Aí o cara fala assim, Marcos, mas você fala tanto sobre espessura mínima de equipamentos, né? Por quê? Porque está escrito na norma, só que está em outro nome, né? Está escrito dados para monitoramento da vida útil. Como que você monitora a vida útil de alguma coisa? Através do desgaste, né? Não é isso? E aí Sim. O cara tem que ter a espessura mínima para ele comparar com as espessuras reais e assim por diante. Mas vai lá. Olha lá, aparece sim, ó, o pessoal está falando que aparece. Legal, obrigado, pessoal. Estou entrando até em outra conta aqui do Instagram para acompanhar também. Para. Mas não vai dar microfonia depois de você, cuidado, hein? Não, o microfone está fechado. Tá. Então vamos lá. Então imagina que você tem que ter os desenhos básicos, você precisa ter, que é um croquis, né?
Quando a gente fala de reconstituição, né, é diferente de um prontuário de fabricante. Aqui ele está falando documentos que precisam constar no prontuário. Então, no prontuário do fabricante tem que ter tudo. EPS, RQP, documentos que é os certificados de matéria-prima, certificados de consumíveis, desenhos técnicos de conjunto do equipamento, para realmente ter dados ali para você fazer uma troca de um tubo ou algo assim, né? Precisa ter ali também o cálculo, né? O memorial de cálculo com espessuras mínimas, né? Os certificados e dispositivos de segurança, a folha de dados, né? Com a descrição do dispositivo de segurança, tudo isso precisa ter. E na reconstituição você já não vai conseguir muita coisa, né? Você vai reconstituir, por exemplo, você não vai saber o material. Como você vai achar, por exemplo, quem soldou aquilo? Não é possível. Então, você precisa fazer uma avaliação visual bem feita para tomar as decisões, né, de aprovado ou reprovado, de acordo com os cálculos feitos na hora. E aí é mais simples. É cálculo, memorial de cálculo, dados para monitoramento da vida útil e dados dos dispositivos de segurança. É isso. Beleza. Ó, aqui para mim aqui agora é o Ale Freitas 487. Ale Freitas. Isso. Para fazer o laudo do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis, eu fui até no Google olhar o que é esse caso, porque eu não conhecia. Esse aí eu não conhecia. Eu falei, cara, deixa eu me informar aqui que chato, né? Entendeu? Então vamos lá. Para fazer o laudo do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis, o laudo de NR13, o PH precisa ser credenciado à FEPAM ou outro órgão? Então vamos lá. Então, como o nosso amigo César aí falou, né? Sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis. Esse aí são os postos de gasolina tem, né? São aqueles equipamentos enterrados. Agora é o seguinte, o item 13.2.2 da norma, desculpa, o item 13.2.1 da norma NR13, lá na última linha, se eu não me engano, a linha E de elefante, lá fala sobre os tanques, né? E um dos itens que menciona lá para se enquadrar na NR13 é que o tanque não seja enterrado. Então, esse item 13.2.1, a linha E, já fala que esse tanque aí, né, que tem o sistema de armazenamento de subterrâneo de combustível, já descarta ele da NR13. Então, não é um tanque enquadrado na NR13, os tanques de postos de gasolina, ok? A norma que vai fiscalizar ele é a NBR 13786, se eu não me engano. Anotem aí, depois vocês procuram. NBR 13786. E aí a NBR 13786 vai trazer o passo a passo de líquidos inflamáveis, né, para tanques enterrados. E aí ela vai trazer outras NBRs que vai falar sobre segurança, dispositivos de segurança e assim por diante. Não é a minha praia também, eu não faço esse tipo de serviço. Mas assim, o FEPAM, se eu não me engano, é uma agência, uma fundação de meio ambiente. Eu não sei de que estado que é, tá? Até se o... Como que ele chama aí? Se ele tiver aí, quiser explicar pra gente. É o Ale Freitas, 487. Isso, Ale Freitas. Se tiver por aí, Ale, fala aí. O FEPAM, se eu não me engano, é uma agência do meio ambiente. E aí essa agência do meio ambiente provavelmente vai falar se precisa ou não se filiar a ela para fazer esse tipo de controle. Também não sei responder. Não sei responder. Eu sei que precisa ser um profissional habilitado, com certeza. Precisa ser engenheiro, né, para cuidar desses assuntos. Agora, se precisa ser afiliado ou associado a algum órgão, como a FEPAM, não sei dizer. E como não é a minha praia, eu aconselho você a procurar lá a ISO 13786. Aqui, Marcos, eu tenho um parceiro para isso. Ah, é? Tem pessoa que é especializada para isso, ela tem uma licença especial para fazer esse tipo de trabalho, quando é subterrâneo. Quando é externo, não tem problema, dá para a gente fazer. Mas o subterrâneo tem um critério especial, tipo uma licença especial para fazer. E entrar na parte ambiental. E é interessante que tem que ser avaliado uma região. Eu acho que tem um espaço, um raio que a pessoa tem que avaliar. Não é simplesmente, posso colocar aqui? Pode. Não, tem que avaliar o contorno, avaliar o que tem ali em volta, né? Eles consideram, né? Eles enumeram como uma classificação, classificação A, B, C, D, essa região. Se for A, passa, se for B, talvez com alguma ressalva, e se for C, não passa, alguma coisa assim. Mas tem que ser muito criterioso, porque se trata do meio ambiente. Se um equipamento desse
perfurar e vazar combustível, não é só perda material, né? A perda maior é ambiental. Contaminação, né, cara? Lençol Exatamente. freático. Vamos lá. Bora. AES, Engenharia e Execução. O que a NR13 exige dos trocadores de calor a respeito de documentação e inspeção? Beleza. Bem, trocador de calor, vou considerar que é um vaso de pressão enquadrado na NR13, esse seu trocador, e aí tem diversos tipos de troca térmica, né, cara? Quando você fala trocador de calor, você tem vários tipos, até a placas, né? Existem alguns trocadores a placas que você... Esse já se desenquadrou da NR13, né? Não está mais na NR13. Agora, os trocadores de tubo, espelho e tubo, corpo calandra, esses sim, os de feixe, né, tubular, esses sim se enquadram na NR13. Os únicos que não vão se enquadrar são aqueles que fazem parte integrante de um sistema de refrigeração, arrefecimento, de sistemas interligados de processos. Mas os demais, sim. E o que precisa? Prontuário, né? Com o certificado do teste da válvula de segurança. Dispositivo de segurança é necessário, né, você ter também no corpo e na calandra, porque você está falando de dois fluidos, né? Se você tem pressão nos dois fluidos, precisa ter uma válvula de segurança no corpo e uma na calandra, ou no casco e no tubo, alguns conhecem por esse termo. Inspeção, livro de registro, placa de identificação, placa de identificação auxiliar e assim vai. Tudo que um vaso de pressão contém, esse equipamento vai ter que ter também, com base na NR13. Isso aí, vamos para a próxima? Vamos. Aqui, para mim, é a última que eu tenho aqui, Marcos. Tá, depois tem algumas que o pessoal fez aqui, tá? Beleza. É o Felipe M.A. Na inspeção periódica de caldeira flamo-tubular, os ensaios de líquidos penetrantes e ou partículas magnéticas devem ser sempre realizados? Cara, não necessariamente. Um ensaio que você sempre tem que realizar é o visual e a medição de espessura. Esse não tem como você não fazer, tá? Esse sempre você vai precisar fazer. Porque senão não tem como você monitorar a vida útil, não tem como você avaliar desgastes, corrosão, alguma anomalia de caráter estrutural, você vai avaliar no visual. Isso tanto interno como externo. A medição de espessura é para você controlar e monitorar a vida útil do equipamento. No caso de líquido penetrante ou partícula magnética, é quando você tem alguma dúvida. Um exemplo, eu estou olhando aqui, vi um defeito, né, que no visual eu não consegui identificar, parece ser uma trinca, por exemplo. Vou fazer um líquido penetrante para garantir o que eu estou vendo. Faz o líquido penetrante, não era uma trinca, era um risco lá que eu achei que era uma trinca. Ok, está aprovado. Não, é realmente uma trinca. Aí você vai ver o critério. Qual que é o critério para um vaso de pressão quanto à trinca? É 0. Não pode ter nenhuma trinca. Então, você vai lá e vai reprovar o equipamento e vai solicitar um projeto de alteração e reparo, um par. E aí, pegando o gancho, né, na questão do par, é onde você vai usar muito os ensaios. E aí, não só ensaio de partícula magnética e líquido penetrante, mas como também, por exemplo, ultrassom, né, convencional, das soldas aplicadas, ou até o phaser way, dependendo da situação. Você pode fazer também outros ensaios, né? Como, eu preciso saber a resistência desse material, eu vou fazer uma medição de dureza, uma metalografia. São ensaios complementares, assim como a partícula magnética e o líquido penetrante são considerados ensaios complementares. Como que você pode fazer para que você não tenha prejuízo nunca? Na sua proposta de uma inspeção periódica, tanto de caldeira como de vaso de pressão, faça os seus custos, levante muito bem os custos, mobilização, né, tempo de integração, porque algumas empresas têm lá, pede um dia para fazer a integração da segurança, então você tem que colocar tudo isso em ordem ali na sua proposta. E aí, você coloca itens exclusos, ou seja, não ensaios complementares, podendo ser usados a qualquer momento de acordo com a aprovação de uma demanda, exatamente, de uma necessidade, né, que será feita através de negociação de um aditivo. Pronto, se coloca dessa forma,
você nunca vai ter prejuízo, né? Porque, um exemplo, o cara não coloca isso, aí você chega lá, o cliente acha que você vai fazer tudo, né, cara? Líquido penetrante e 100% da solda de um equipamento. Aí você chega lá e fala, não, mas eu não vim fazer líquido penetrante, não, mas eu quero que faça teste na solda. Não, peraí, o profissional habilitado sou eu que decido o que vai ser feito. Não estava no seu escopo técnico, né? Agora você vai... Não existe isso. O critério é do profissional habilitado. Ele que é o responsável. E por isso que a gente briga tanto, né, César, em especialização. O cara tem que ter especialização, o cara tem que conhecer a norma, tem que conhecer ensaios não destrutivos, porque se o cara não sabe o que é um LP, o que é uma partícula magnética, o que é um ultrassom, como que ele vai exigir que se faça esses testes quando for necessário? Não tem condições, o cara não sabe fazer. Então, ele tem que ter conhecimentos gerais e é por isso que eu bato muito na tecla. Especialização técnica, o profissional precisa fazer um curso sei lá, um curso como o meu, né, um curso de alta performance NR13, para saber na prática aplicar todos esses requisitos aí da norma e garantir a integridade e segurança do equipamento, como sempre eu falo. Sim. É muito importante tanto isso daí também como a parte comercial, né, mano? Também tem lá no seu curso, né, cara? O cara saber o que oferecer, como vender, né? Como vender e também, assim, tipo, definir a regra do jogo, né? Ó, o que eu vou fazer para você é isso daqui. Se precisar fazer mais, tem como fazer? Tem, mas isso custa. Não é toda hora que você vai fazer, então você vai fazer quando realmente precisar. Exatamente. Vamos para a próxima? Aqui eu vou colocar aqui agora. Aí a gente beleza. Esse aqui eu não vou falar, que já falaram. Caldeira de pressão. Eu achei que essa aqui é interessante, ó. O Jeff Georgette fez assim, a seguinte pergunta. As caldeiras... Você tá vendo agora, né, César? Não tô vendo. Não, tá? Então eu vou ler aqui, Para mim não tá aparecendo, não. Tá, eu vou ler aqui, então. Tá. As caldeiras e vasos de pressão se enquadram na NR12, mesmo cumprindo todas as exigências da NR13? Cara, legal a sua pergunta. Alguns equipamentos, né, que se enquadram na NR13 precisam também da NR12, né? Como, por exemplo, o compressor de pistão, ele tem uma correia, né? Ele tem uma correia ali que gira o pistão, e aquela correia é algo móvel que você tem no equipamento, no vaso de pressão. Então, se ele não tem proteção, a NR12 tem que ser aplicada ali, né? O que a gente vê muito é o pessoal misturar as coisas, né? Eu sugiro que não misture. Se você for fazer uma inspeção de um vaso de pressão e verificar que ele tem partes móveis que precisam da NR12, coloque como sugestão. Não reprove o equipamento por causa que ele não está cumprindo a NR12, certo? Aprove o equipamento porque ele não vai explodir, ele não vai, sei lá, ocasionar um problema relacionado à pressão. Então tá com tudo certinho, prontuário ok, tudo bonitinho, válvula calibrada, inspecionada, tudo bonitinho. E aí não tem a proteção da NR12, o cara vai lá e reprova. Não reprove. Aprove e fala, olha, esse equipamento precisa também ser avaliado quanto a NR12 devido às suas partes móveis. Ponto. Faça o seu trabalho e deixe o trabalho do cara da NR12 depois. Ah, Marcos, mas eu também atuo na NR12. Meu caso. É o seu caso. Eu ia chegar lá, né? Ótimo. Imagina que você pode sim, então, fazer isso, colocar essa informação e já vender o peixe. Falar, cara, ó, eu atuo. Se você quiser, eu faço uma PR, uma apreciação de risco, né? A gente coloca uma proteção aqui e chega a bota. O negócio fica bom. É isso aí. Cara, pelo menos quando entra para mim, né? Vou falar a parte de NR12. Vaso de pressão, a fundamentação para você atender a NR12, no 12.1, ela fala que você tem que atender todos os itens, né? Todos os itens da norma NR12, das outras normas aplicáveis, normas técnicas brasileiras, e o que você não encontrar, você vai para as normas internacionais. Então, assim, ela resume assim, você tem que atender tudo. Então, assim, quando cai na parte da NR12 ou vaso de pressão, você aponta lá o que você vê para melhorar,
Claro. embasamento NR13, ponto, acabou. Assim, direciona para onde vai resolver o problema. Não precisa ficar rodando lâmpada, não, porque você já tem a norma específica para isso, né, cara? Claro, com certeza. É Né? importante. Bom, pelo menos nos meus laudos eu sempre aponto também. Se eu vejo uma oportunidade do cara melhorar, indico que o cara tem que Precisa. fazer, ó, tem que instalar lá, proteção é bom para você e pronto, cara. Você não está fazendo nada de errado, né? Você Claro, tá, pelo não. contrário, você tá dando uma Ajudando, tá dando uma consultoria grátis pro consultoria. cara. É, uma consultoria grátis. Ele pode Isso estar também é recebendo. legal, né? Ele pode estar. Porque o fiscal, quando ele vai lá, ele não olha só a NR13. Ele olha tudo. Então ele vai falar, cara, cadê a documentação desse equipamento? Aí você vai dar, o cara vai dar da NR13. Ele vai olhar, ok. Mas, cara, cadê da NR12? Que tem partes móveis. Ah, não, NR12 não tem. Então tá reprovado de qualquer forma. Então é importante você falar e apontar, não só entregar a documentação. Apontar, mesmo que você não trabalhe com a NR12, falar, cara, ó, tá irregular na NR12, precisa corrigir também. Tá aqui, ó, o seu documento. Tchau, obrigado. É isso aí. Isso aí. Tem uma pergunta aqui da Débora CS Mall. E aí, Débora, beleza? Vamos lá. Como proceder ao dar baixa na ART? É certo? O certo é na data de vencimento da inspeção ou após terminar o serviço? Legal essa pergunta aqui, hein? Bacana. Já me fizeram essa pergunta, viu, Débora? E aí, assim, tem gente que faz de tudo quanto é tipo. Eu já vi engenheiro que nem dá baixa em RT. O cara, sei lá, esquece, não dá baixa. Mas o certo é na hora que você recebe. Ó, legal. Já amarra no pagamento. Por que ele amarra no pagamento? Porque uma RT, você vai se responsabilizar até o final da data da inspeção, que está onde? No relatório, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu fiz uma inspeção de uma caldeira em janeiro. Dia 15 de janeiro a 20 de janeiro eu fiz a inspeção. Dia 30 de janeiro eu entreguei a documentação para o cliente com a RT, certo? Aí dia 21 de fevereiro o cliente me pagou. Eu mandei a nota junto, ele me pagou, dia 21 de fevereiro. Aí eu vou lá, né? Já recebi, ok, vou lá, dou baixa na RT, certo? Dou baixa na RT. E isso não significa que você não é mais responsável, porque você finalizou o trabalho. Isso significa que você acabou o seu trabalho. A prestação de serviço, a RT tem começo, meio e fim, certo? Então você abre a RT a hora que vai para o serviço e fecha ela a hora que você faz a entrega técnica, que eu amarro com o pagamento, porque depois você tem uma barganha, né? Você pode, sei lá, entrar, cancelar, você pode fazer o que você quiser com essa RT em aberto. E aí você dá baixa na RT, certo? Repetindo, isso não significa que você não é mais responsável, porque a sua responsabilidade está junto com a sua assinatura no relatório, tá? Que vai ser até a próxima inspeção. Então, se é uma caldeira, é 1 ano, a sua responsabilidade vai até janeiro do outro ano, tá bom? Do ano subsequente. E se for prontuário? E se o cara fez um prontuário, né? Tá vendo como que é? O prontuário ele vai ser válido pela vida toda do equipamento. Ou seja, durante a vida útil do equipamento, aquele documento é de sua responsabilidade. Olha que louco, né? Às vezes o pessoal vai fazendo de qualquer jeito o prontuário, né? Sem saber. E aí não se liga que aquele documento não é 1 ano, 2 anos, 3 anos que ele tem responsabilidade. É eterno, eterno. O cara... eterno por quê? O vaso vai durar mais 20 anos. Durante esses 20 anos, você tem a sua responsabilidade técnica sobre o cálculo. Quer ver um exemplo? Você fez o cálculo, estipulou lá a PMTA em 20 quilos, quilograma força por centímetro quadrado de uma caldeira, e estipulou a espessura mínima em 16 milímetros do corpo, né? Aí o pessoal está fazendo inspeção, está tudo acima de 16 e estão aprovando. Aí dá um problema lá na frente, explode a caldeira e eles percebem que explodiu, mas não está na espessura mínima, certo? Eles vão procurar saber o porquê. Se tiver um erro no seu cálculo, você vai pagar por isso. Agora, não, explodiu, mas foram ver, a espessura já estava com 15, abaixo da espessura mínima que você deu. Você não tem responsabilidade nenhuma, porque a sua responsabilidade é até o final da vida útil, que era 16 milímetros de espessura mínima. Olha que importante que é, né? Você saber das coisas e você amarrar uma coisa com a outra.
Não pode simplesmente fazer um prontuário sem espessura mínima, sem nada. Cara, até quando você vai ser responsável por isso aí? Tiro no pé. Exatamente. Acho que ela está aqui, Débora. Deu certo aí, Débora, entendeu? Deu, ela falou que as RTs elas todas em aberto. Ah lá. Tá certo. Aprendeu. Agora pode dar baixa, viu, Débora? Então, e fazer isso que eu falei. Você não se deixa de se responsabilizar. Por isso que é importante, quando você fizer prontuário, você ter um arquivo. Pode ser um arquivo digital, num OneDrive, por exemplo, de todos os prontuários que você já emitiu. Tá? E quando você... eu quero ter um arquivo também dos relatórios. Esse pode ser até o final da próxima, até a próxima inspeção. Mas, cara, tenha tudo, que é muito legal. Entendido, obrigado, esclarecido. Beleza. É isso aí, Cezão. Cara, tem um monte de pergunta aqui ainda, mas o tempo agora já está estourado, eu não consigo mais. Eu tenho um compromisso agora às 8. Beleza, isso aí. Vamos finalizar? Rapidinho só, eu vi aqui tem o Marcos, espera aí. Aí mandando as perguntas aqui, ó. Marcelo Ischler. Quais testes devem ser feitos no autoclave e documentação necessária? Cara, semi-vaso de pressão está na própria norma, né? O prontuário, memória de cálculo, né? Teste hidrostático, espessura mínima, pressão PMTA, pressão de teste hidrostático, tudo que a gente realmente já falou. É isso aí. Se já tiver, pegando um gancho aí, se já existir do fabricante lá, a documentação original do fabricante, e for só inspeção, não precisa se preocupar em fazer o TH, tá? O TH já foi feito, é isso aí. Mas legal, bacana. Ô César, eu queria só dar um recadinho aqui no final, tá? Semana que vem, na verdade, deixa eu ver aqui se é semana que vem mesmo. Isso, semana que vem, dia 5 de abril, nós temos a Mentoria Pro, né? Então, eu vou convidar aqui o pessoal que tem intenção em entrar na Mentoria Pro, se quiser, dia 5 já vai ter a mentoria. Você está lá, né? Tô. Na mentoria? Tô. Nós vamos falar sobre processos, né? Então, é um especialista em processos que vai fazer a palestra para a gente, falar um pouquinho sobre como é bom a gente entender de processo para conseguir entender as funções dos vasos de pressão. Então, é muito importante e vai ser interessante essa palestra, tá? Assim como todas as outras que a gente já teve. No mês passado, nós tivemos a palestra do Ricardo, acredito que você participou, né? Também falando sobre... André. Perdeu? Mas está lá, viu? Mas está lá. Tá lá, você pode assistir lá. Lembrando que todas as palestras da mentoria, que é uma por mês, você tem na plataforma da mentoria. Inclusive, você tem desse ano, tem do ano passado, quer dizer, todas as palestras das mentorias, todas as palestras estão na plataforma e quem entra agora tem tudo para trás e tudo para frente durante o ano todo para assistir. É muito conteúdo, né, cara? Muito conteúdo. Muita coisa. A Mentoria Pro veio para ficar, é uma ferramenta fantástica para aumentar seu network, enfim. E aí, um outro recado que eu tenho é que dia 30 agora, daqui um mês praticamente, né, dia 30 de abril, temos o 2º Congresso Brasileiro de Integridade e Segurança, NR13. Eu acredito que a maioria das pessoas aí já estão vendo, né, os anúncios, as propagandas, aí, a nossa campanha de entrega, né, de conteúdo sobre o Congresso. Cara, vai ter palestrante muito, muito bom, palestrante excepcional lá dessa vez. Pegamos aí realmente as maiores autoridades em integridade e segurança do Brasil para que esse congresso seja realmente marcante. Então, é outra oportunidade de atualização, é outra oportunidade que todo mundo tem aí de realmente entender mais sobre o mercado da NR13 e como aplicar as técnicas da forma correta para que você possa, então, realmente ser um bom profissional habilitado e tenha a certeza de que está fazendo um bom trabalho. Então, esses eram os 2 recados que eu tinha. Queria agradecer você, César, né, por estar aqui comigo, me ajudando, e quem sabe nas próximas aí a gente não pode fazer junto de novo, né? Vamos embora. Aí, ó, tá vendo? César é um cara... Eu gosto de... O Vitor é muito bom também fazer live com ele, porque ele conhece do assunto, então, assim como você, né? Tece comentários muito importantes também, agrega valor aos comentários, é muito importante.
E eu continuo esperando aquela que eu falei, ó, do Thiago Andreatta e do Vitor, tem que ter uma live contando a história deles, cara. Vamos esperar aí que vai ter. Beleza? Ó, show de bola. Galera, obrigado por tudo. Boa noite, tamo junto. E é só o começo. Valeu, fui. Falou.